Olá, turma, muito bom dia. Esse é o podcast que nós preparamos referente ao tema que nos foi proposto, clima organizacional. E eu vou iniciá-lo apresentando o conceito de clima organizacional a partir da minha visão. Eu entendo o clima organizacional como o estado emocional da empresa, pois serve como um termômetro de satisfação dos colaboradores com a cultura, o comportamento e o local de trabalho. O clima organizacional está muito ligado ao desempenho da organização, à qualidade de vida no trabalho, o relacionamento interpessoal, o modelo de gestão de pessoas, a identificação com a cultura, a eficácia da comunicação interna e entre outros fatores. Ricardo Silveira Luz, autor do livro Gestão do Clima Organizacional, define clima como, abre aspas, é o reflexo do estado de ânimo ou do grau de satisfação dos funcionários de uma empresa. É a atmosfera psicológica que envolve, num dado momento, a relação entre a empresa e seus funcionários. Fecha aspas. Dessa forma, o clima organizacional é algo muito subjetivo, pois é baseado na percepção dos colaboradores em relação à empresa, e também é muito relativo, porque essa percepção vai variar de pessoa para pessoa. Às vezes perguntam pra gente como tá o nosso humor. A gente pode estar feliz, pensativo, chateado, apaixonado, desanimado. Então a gente tem uma variedade de respostas para esse questionamento. E assim também funciona o clima organizacional. Mas para simplificar tudo, a gente pode classificar em três principais níveis. O primeiro é o clima organizacional bom ou alto. É um estado emocional onde o colaborador está feliz com o local que ele trabalha e se envolve mais ainda nas ações e nos projetos corporativos. E quando o clima organizacional está bom, tem processos bem definidos, norteados pelos valores, objetivos e crenças na qual todo mundo que participa se identifica. A gente pode dizer que esse clima é responsável por estimular a criatividade e busca de solução inovadora, alta produtividade, engajamento nos objetivos da empresa, comprometimento, entre outros. O segundo é o clima organizacional ruim ou baixo. Ele é desfavorável para a empresa, né? Porque o clima organizacional ruim pode prejudicar vários aspectos, como, por exemplo, a perda de talento, a rotatividade constante no quadro de funcionários, a baixa motivação dos colaboradores, a queda na produtividade deles e por aí vai. E tem o clima organizacional neutro. É o meio termo dos dois primeiros e também faz parte do diagnóstico de clima organizacional. Mesmo apesar de não ser um caos total, um clima organizacional neutro, ele apresenta pontos positivos que devem ser mantidos, mas possuem algumas falhas. Mas essas falhas podem ficar em evidência se não forem administradas, né? É isso mesmo, Natália. E assim, existem vários fatores, né, que influenciam o clima organizacional. Então, como as meninas já disseram, o clima organizacional é a soma de um conjunto de fatores que estimulam o empregado, tá? Então, o trabalhador ali. Nas pesquisas que fizeram para mensurar o clima organizacional, há muitos modelos que consideram apenas fatores internos da empresa, como o relacionamento com os colegas, só que também tem modelos mais amplos, que eles analisam elementos na vida do colaborador, tanto na vida do colaborador externos à empresa, não só na empresa. Então, ele avalia a convivência da família, por exemplo. Então, dentro dos fatores internos, a gente pode citar a confiança na liderança, relacionamento com os demais colaboradores, motivação, autonomia em função, estrutura e regras organizacionais, estabilidade do emprego, desenvolvimento profissional, identidade com a cultura organizacional, reconhecimento, eficácia da comunicação interna, transporte ao trabalho e para casa. Então, esses são os fatores que a gente pode os fatores internos, né, que a gente pode citar aqui. E é importante a gente anotar porque vai ser utilizado para você fazer uma pesquisa de clima organizacional, por exemplo. E os fatores externos, eles não são muitos igual os externos, os internos, mas a gente pode citar a convivência familiar, saúde física e mental, que é super importante, a vida social do trabalhador, né, e a situação financeira dele, tá? Então, seguimos com a apresentação de uma pesquisa de clima organizacional que a gente fez e espero que vocês gostem. Olá, boa noite. A gente está muito feliz em te receber aqui hoje para nossa entrevista sobre clima organizacional. E, Meire,
Você poderia falar um pouco mais sobre o seu currículo, no que você atua? Oi, Luísa, eu que agradeço o convite, tá? Fico muito feliz em poder estar ajudando com essa entrevista. Eu sou psicóloga, né? Atuo na clínica e também tenho alguns outros trabalhos, como, por exemplo, eu coordeno, né? Sou proprietária de um salão de beleza, onde eu administro, ajudo na parte de marketing, além de prestar consultoria também na área de saúde, na parte de gestão, e em outras áreas também na área de saúde. E há quanto tempo essas empresas que você atua estão no mercado? Então, a Clinitran, ela tem 6 anos, né? Onde eu atuo como responsável técnica e administrativa e também como psicóloga. E o Terapia da Beleza, vou focar mais nessas duas empresas, que na verdade são minhas. E o Terapia da Beleza tem 2 anos. Ele é um salão de beleza e também a gente atua na área de estética. Levando em consideração os valores e crenças, hábitos, a rotina dentro da empresa, você sente orgulho de trabalhar nelas? Eu sinto muito orgulho de trabalhar nelas e principalmente de ser idealizadora delas, né? Dentro das duas empresas, eu sempre trabalhei com gestão compartilhada, tanto que, principalmente no salão, eu vou lá 2 vezes por semana, eu coordeno as atividades meio que à distância e os meninos que trabalham lá, né, tanto os cabeleireiros como o pessoal que atua na recepção, eles também participam da gestão da empresa. Eu faço com que eles saibam, entendam sobre valores de produtos, acolhimento ao cliente. A gente tem uma reunião mensal e toda semana eu estou lá, pelo menos uma ou 2 vezes na semana, discutindo processos de trabalho com eles. E você se preocupa com o futuro da empresa? O que você espera dela? Olha, no momento eu tenho me preocupado com o futuro da empresa no sentido da gente estar atravessando esse momento de pandemia e a gente já teve que ficar realmente com as portas fechadas, né, quando estava em lockdown, teve que restringir bastante o acesso, né, das clientes, está atendendo uma por vez. Então, assim, eu tenho me preocupado em relação à pandemia. E também na clínica a gente tem tido uma diminuição do número de pessoas frequentando. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a gente evoluiu bastante e está conseguindo atravessar esse período com as contas em dia. Então, mesmo na época da pandemia, então eu estou bastante otimista, porque se a gente conseguiu atravessar até esse momento, é sinal que a gente vai melhorar quando tudo isso passar, né? Estou bem confiante ao mesmo tempo. Você acredita que seu trabalho contribui para os resultados do time? E como isso acontece? Eu acredito e eu tenho um feedback bem positivo da minha equipe, assim, que ela gosta que a gente tenha várias conversas, que a gente planeje o que vai ser feito durante o mês. E elas também valorizam muito o fato de eu estar sempre perto, ajudando com ideias, ajudando com a parte da psicologia mesmo aplicada à questão de relacionamento com o cliente. Esse na verdade, é um diferencial que a gente tem, principalmente no salão de beleza. E você se considera uma boa líder? Eu me considero uma boa líder. Além das empresas, eu já atuei bastante tempo como coordenadora de saúde mental, já fui coordenadora de CAPS e eu tenho um certo conhecimento de como lidar com pessoas. Assim. Eu acho muito importante a empresa ter uma visão, uma missão que faça com que as pessoas tenham um porquê trabalhar, né? Tenham um objetivo no seu trabalho, que não seja só objetivo financeiro, mas que elas tenham uma meta, que elas tenham o porquê estar atuando daquela forma, o que elas representam para aquela população, onde está a instituição onde elas trabalham, no nosso caso, as empresas que prestam serviço. A sua postura dentro da empresa contribui para o ambiente harmônico? Olha, eu tento trabalhar com uma postura de mediadora,
e não com uma postura de autoridade, de proprietário. Eu tento fazer com que as pessoas todas tenham a sua relevância dentro do grupo e que cada um seja corresponsável pelas ações que a gente vai executar. E tem dado muito certo. Eu tenho tido um feedback, inclusive, dos clientes, assim, de muitos elogios. A gente tem alcançado muitas pessoas até pelas redes sociais, a gente tem pouquíssimas reclamações e a gente tem cada vez mais crescido, assim, no sentido de engajamento e até de feedback mesmo, assim, dentro do próprio trabalho, que está melhorando cada vez mais. Os colaboradores da sua empresa têm uma relação harmônica? Você sente que eles se respeitam? Eu acho que nesse momento a gente tem uma relação muito harmônica. No início não foi. Tiveram pessoas que acabaram não ficando por não concordar, porque gostavam de trabalhar de outra forma, talvez de uma forma assim que tivesse uma autoridade falando o que tinha para fazer, de uma forma mais incisiva, né? Mas hoje a gente conseguiu chegar num time assim que eu não trocaria ninguém, pelo contrário, a gente só está trazendo mais pessoas com a mesma visão. E não, nesse momento, eu acho que o nosso time está bem completo. E você, se sente feliz nesses locais? Então, na verdade, eu tive uma proposta de sair dessa função para ir para uma empresa muito maior, com mais de 150 colaboradores, para trabalhar. E eu gosto tanto do que eu faço que eu preferi ficar num lugar menor e continuar meu trabalho aqui, porque eu me sinto mais feliz trabalhando aqui. A remuneração, benefícios e valorização dos seus colaboradores, você acha que elas estão de acordo com o que eles oferecem? Olha, eu acho que a gente tem só 2 anos e enfrentou uma pandemia, assim. Em praticamente 1 ano a gente está dentro de uma pandemia, então ainda eu acho que a gente não chegou a alcançar os resultados que a gente pretende. Mas mesmo assim, eu acredito que todos eles, do início para cá, eles estão tendo, inclusive na questão salarial, uma melhora significativa. Eu vejo que eles estão bastante otimistas com o que ainda há por vir, né? Lógico que nesse momento a gente não pode, de repente, conceder assim, grandes aumentos, ou até que a gente gostaria, por não ter uma segurança financeira, talvez, para fazer isso nesse momento. Mas a nossa pretensão é dobrar a meta de arrecadação em 1 ano. A gente vê bastante potencial para isso, inclusive contratar pelo menos mais 2 pessoas para estar trabalhando dentro da empresa. E a empresa tem investido no aprendizado e crescimento do profissional lá dentro? Tem. A gente aproveitou muito o período de pandemia e investiu bastante em cursos, né? Agora mesmo a pessoa que é responsável pela parte da gerência também junto comigo, ela está fazendo um curso no Senac, né? Que é um curso de administração de salões de beleza. Então, na medida do possível, a gente está sempre preocupado com a capacitação, com novas ideias. A gente, né? Eu acabei de me matricular também no MBA em Marketing, na USP, onde eu vou estar tentando aperfeiçoar também essa questão das mídias digitais, que eu acho que dá para casar muito a psicologia com essas ideias também de relacionamento com o cliente. Hoje o relacionamento é virtual, não tem como negar isso, e eu acho que eu preciso estar acompanhando essa evolução também, para a gente conseguir até melhores resultados. Aí tanto na clínica quanto na parte do salão de beleza, né? Eu acho que isso vai ser importante para os dois. E sobre a infraestrutura, o ambiente de trabalho é agradável? Eles dispõem de todas as ferramentas necessárias para realizar as tarefas deles? Sim, a gente tem um ambiente bastante acolhedor e a gente está investindo em melhorias, né? Tanto na parte estética, na parte de harmonização do local. A gente está investindo nisso também para poder ainda ser mais acolhedor tanto para os clientes quanto para os colaboradores. Assim, eu acho isso muito importante para que eles trabalhem
nas melhores condições possíveis. A gente tem comprado, nós temos comprado produtos de alta qualidade. É uma área que eu compro pessoalmente, né, os produtos. Eu invisto para que eles possam trabalhar com as melhores marcas, para que tenham realmente os melhores resultados. Sobre os fatores externos da empresa, você tem a preocupação com esses fatores? Você cuida dos colaboradores nessa parte também? Olha, a gente está sempre preocupado com o que está acontecendo com eles, com a parte de saúde mental, saúde física. A gente está sempre conversando sobre isso. Eu acho que isso faz parte do dia a dia da empresa já. Eles têm bastante confiança até de contar de alguns problemas, algumas coisas que eles estão passando. E na medida do possível, mesmo alguns deles sendo prestadores de serviço, a gente não faz essa diferenciação. Inclusive agora, nesse período de pandemia, a gente está tomando esse cuidado de oferecer até testes e está sempre conscientizando ele, oferecer as melhores condições de trabalho dentro do possível, né? De máscaras, descartáveis, ou melhor, todos os EPIs possíveis para que eles trabalhem com segurança. Então, infelizmente, nossa entrevista chegou ao fim. Eu queria agradecer muito pela oportunidade de fazer essa entrevista com você. Queria agradecer imensamente por aceitar conceder essa entrevista para o nosso grupo, que é constituído pela Marcela, pelo Celso, pela Natália e por mim. E falar que a gente espera que tenha uma próxima vez que a gente faça essa entrevista de novo para ver como que ficou depois de algum tempo, né? Eu que agradeço o convite, Luísa, e estou à inteira disposição para sempre estar ajudando e falando um pouquinho sobre o meu trabalho. Para mim também é muito importante, até para parar para pensar sobre algumas coisas. É muito interessante a gente estar se reciclando. Eu agradeço vocês, boa noite. E tem alguma plataforma que a gente possa encontrar você, a sua empresa, principalmente o salão de beleza? O salão tá no Instagram como @tb_terapia da beleza. E eu também tenho o meu Insta, que é psi.meirijaroshinsky. Segue a gente lá, a gente vai ter sempre novidades e tá fazendo essa troca com vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço, Meire, foi ótima a sua participação aqui no nosso podcast. Então, gente, a gente pode perceber que, dentre as duas empresas que a Meire citou, né, como ela era proprietária, aparentemente são duas empresas com um ótimo clima organizacional, que quase não teria nada para ser mudado, apenas alguns ajustes, mas seria algo mais interno mesmo, para a gente realmente fazer uma pesquisa mais adentro e mudar. Mas assim, uma pesquisa organizacional a gente faz com os funcionários, tá? Basicamente, para a gente conseguir melhorar o clima organizacional da empresa. Nessa entrevista, a gente trouxe para vocês um clima organizacional com a proprietária, para a gente ver nessa parte dos dois lados, né? Então, assim, depois de feito a entrevista com os colaboradores, a gente tem que fazer uma ação para melhorar, né, o clima organizacional daquela empresa. E, enfim, trouxemos para vocês a visão de um proprietário e agora eu vou dar algumas dicas algumas dicas de ações para melhorar o clima organizacional de uma empresa. Então, primeiro você faz a pesquisa do clima organizacional da empresa para identificar os pontos que precisam ser melhorados e agora a gente parte para a ação. E nessa etapa é muito importante a gente começar pelo planejamento, porque sem planejamento você não consegue nortear suas ações, definir seus objetivos e nem ter métricas para mensurar os resultados. Então, inicie o projeto para melhorar o clima organizacional fazendo um planejamento de ações. Tá? Então, eles vão estimular seus colaboradores e, de acordo com os objetivos estipulados, né, que você viu ali no clima, e de acordo com esses objetivos estipulados pela empresa, a gente sempre vai elevar e levar em consideração a missão, visão e os valores corporativos, ok? Então, a primeira dica que eu falo para vocês é promover integração com os colaboradores, igual a Meire falou. Dentro de uma empresa, é fundamental que as pessoas estejam cientes de tudo, das suas funções e gostem de fazer elas. Porque nenhum trabalho vai ser eficiente se não tiver uma sinergia entre todo o time.
Então, assim, realizar campanhas de endomarketing entre as pessoas do departamento é muito fundamental para promover a integração nas empresas, tá? E é exatamente o que a Mary faz e o que ela citou ali pra gente. A segunda dica que eu falo para vocês é celebre as conquistas. Então, quando alguma meta é alcançada ou quando a empresa conquista um grande cliente, por exemplo, não deixe esse momento passar em branco. Crie alguns rituais de comemoração para as situações. Bater um sino no departamento é muito legal. Um happy hour no final do expediente. Então, tem várias coisas que você pode fazer. Eu até vejo que a Mary, nos dias por exemplo, Novembro Azul, ela faz eventos, que é uma coisa que eu acho super legal e muito importante a gente citar também. A terceira dica que eu falo para vocês é compartilhe conhecimento. Então, um ambiente de trabalho reúne muitas pessoas com diversas bagagens culturais e profissionais. Então, compartilhar essas experiências dos colaboradores através de workshops, por exemplo, é uma ótima forma de agregar valor no espaço de trabalho e enriquecer os conhecimentos da equipe. E acredito muito que a Mary faz isso também, por isso que eu disse que o clima organizacional das duas empresas delas está muito bom. A quarta dica que eu dou é proporcione recompensas experimentais. Então, fugir da rotina, assim, é sempre uma boa opção para espairecer a mente, oferecer um breakfast, intervalos estratégicos, realizar dinâmicas de integração, ter vale massagem, até mesmo liberar os pets para visitar o local de trabalho. Eu acho isso muito legal, é uma coisa de você realmente fugir da rotina e fazer algo totalmente diferente com a sua equipe. A quinta dica que eu falo para vocês é reconheça os colaboradores. Então, diversos estudos, eles demonstram que a prática de reconhecimento está atrelado diretamente com a retenção, o engajamento e a performance do colaborador, o que, consequentemente, né, impacta positivamente no resultado da empresa e até mesmo na satisfação do cliente. Então, assim, reconhecer seus colaboradores, ver o engajamento, a performance dele, é muito importante para enfim, no nível final do funil, que é a satisfação do cliente. Minha outra dica é ter um plano de carreiras. Então, um dos fatores que movem o indivíduo assim é a vontade que ele tem de desenvolver seu potencial para crescer profissionalmente, né? Então, assim, criar programas de desenvolvimento, crescimento do funcionário é muito importante. Incluir cursos de capacitação ou bolsas de estudo no pacote de benefícios da empresa é de extrema importância, igual a MEI fez. Ela aproveitou o momento de pandemia que estava todo mundo em casa e as portas estavam fechadas para poder investir em cursos. E isso nunca tem que parar. A gente tem que sempre que estar inovando, estudando mais para poder incentivar os nossos colaboradores, como a Miri, e ter os colaboradores com mais experiência. E a última dica que eu dou é incentivar a leitura. Então, uma empresa, por exemplo, ela foi autorizada a escolher 3 sessões de livros como presente. É muito importante os seus colaboradores eles começarem a ler títulos, né, que faz sentido com a empresa. Então, ter um acervo de livros na sua empresa, ou até mesmo presentear, né, os colaboradores com livros, é uma excelente forma de incentivar seu colaborador a continuar aprendendo. E entra também a coisa que a gente estava conversando sobre sempre aprender mais coisas. Tanto você ir lá e pagar um curso, quanto você incentivar a leitura de livros que você provavelmente vai aprender muito mais, entende? Então, essas são as dicas que eu acho super importante para a gente ter um clima organizacional muito bom nas empresas. Agora, concluindo as ideias que foram apresentadas nesse podcast referente ao tema, eu vou falar juntamente com a Natália sobre a importância do clima organizacional na prática. O sucesso de uma empresa está diretamente e necessariamente ligado ao talento e à dedicação das pessoas que a compõem. Quando falamos de se preocupar com o clima organizacional, a gente está assimilando o dever da empresa em voltar o seu olhar para as pessoas que fazem a empresa acontecer, bem como para suas performances e para o resultado final entregue. O ser humano é estimulado pelo ambiente em que vive. Quando ele está em um ambiente organizacional feliz, que reconhece seus esforços, estimula o crescimento profissional e proporciona recompensas, ele tende a entregar seu trabalho com maior qualidade. Na prática, podemos analisar o case do Acesso Digital, grupo brasileiro de digitalização de arquivos. Em 2012, quando ocuparam o 13º lugar no ranking de melhores empresas para trabalhar da América Latina, a empresa desenvolveu 17 programas dirigidos aos seus 102 funcionários, sem levar em conta as distinções de cargos e funções.
Entre os benefícios estavam manicure semanal, corridas de kart, orientação nutricional, atividade física orientada, café da manhã, sala de lazer com videogame e cinemateca, além de cursos de inglês e intercâmbio. Esse investimento que a Marcela está falando, do bem-estar do funcionário, estimula o sentimento de pertencimento com a empresa, então aumenta a produtividade, potencializa a entrega do colaborador. Mas vale a pena lembrar também que os resultados alcançados no case da acesso digital só não são possíveis porque a empresa tem um plano de negócio bem estruturado com um produto que tem um ganho de escala e resultados controlados por meio de metas. O fato é que o negócio não precisa ser necessariamente copiar os outros, né? Para ter um ambiente bom de se trabalhar. O clima organizacional é estruturado a partir do perfil das pessoas e do que a empresa acredita que quer construir. Então, o X da questão é considerar a forma que você impacta a vida das pessoas com o seu negócio, não especificamente se preocupar com que o formato que você vai usar para chegar nesses objetivos. Então, uma empresa não precisa ser igual a outra para ter colaboradores engajados e felizes. Isso varia muito, né? A cultura colorida é apenas uma opção para gerar um clima organizacional favorável. O que vai alavancar a sua empresa e fazer com que ele seja um bom lugar para trabalhar são os colaboradores coloridos. Um time apaixonado pelo que faz é aquele que se encaixa na cultura da empresa, que confia na liderança, com autonomia, se relacionando bem com seus colegas e que são reconhecidos pelos seus esforços. Então, esse é o trabalho, espero que vocês tenham gostado. A gente tentou explicar certinho e trazer um pouco sobre clima organizacional para vocês.